Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, verso 22. Estamos vendo os 4 apelos que têm relação com o progresso da consagração. Primeiro que já vimos, capítulo 6, verso 1, um anelo por maturidade espiritual. Sem esse anelo, não podemos prosseguir na consagração. Segundo apelo desse grupo de 4, capítulo 10, verso 22. Mais uma vez a primeira pessoa do plural. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Numa outra abordagem do livro de Hebreus, que é aquela ligada às 5 exortações, que nós nem vamos tocar nela, nesse nosso encargo específico, quando nós chegamos a esse ponto da epístola, nós estamos na 4ª exortação do livro. São 5 passagens exortativas, muito preciosas, e fazem um progresso na exortação, nos exortando contra diversos perigos espirituais. Desde a negligência, é a exortação 1, até a indiferença, é a exortação 5. Então, da negligência até a indiferença, há um grande caminho. E, por isso, o livro progride com 5 exortações, para cuidarmos com uma simples negligência, para que então não caiamos em incredulidade, em apostasia, em pecado voluntário e em indiferença. Essas são as 5 exortações. Então, quando nós chegamos a esse ponto aqui, Hebreus 10, 22, essa exortação tem a ver com viver uma vida no Santíssimo. Esse quando abordamos pelo caminho das 5 exortações. Agora, nós estamos abordando pelo caminho dos 14 apelos, é o que estamos fazendo. Então, que apelo é esse de Hebreus 10, 22? Vamos chamá-lo, usando o tema da 4ª exortação, vamos chamá-lo também de vida no Santíssimo. Se queremos prosseguir na consagração, precisamos das chaves para vivermos uma vida no Santíssimo. Por isso a obra que citamos de Andrew Murray se chama The Holiest of All, que significa o mais santo de todos, ou o Santíssimo, né? Porque somos chamados para uma vida no Santíssimo. Agora, irmãos, quais são as chaves para a vida no Santíssimo? Você sabe que no verso 19, apenas olha aí, até o verso 21, no verso 18 dessa epístola, Hebreus 10, 18, encerra-se uma sessão. Nós fizemos um esboçozinho no início, rápido, dizendo que do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 10, verso 18, o foco é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, quando termina essa sessão no capítulo 10, 18, ele entra com uma palavra de exortação, como já explicamos, é a 4ª exortação. E ele vai dizer: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, porque esse novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, então até aqui, fatos estabelecidos, né? Versos 19, 20 e 21. Graças a Deus, aí estão os fatos. Lembrando mais uma vez um servo do passado que disse assim, isso nos ajuda muito. Na jornada espiritual, caminham sobre o muro 3 pessoas. A primeira se chama fato, a segunda se chama fé e a terceira se chama experiência. Enquanto a pessoa do meio, a fé, está olhando para o fato, ela caminha bem sobre o muro estreito. A fé olha para o fato. Mas quando a fé se volta para trás e olha para a experiência, então ela se desequilibra e cai do muro. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque a fé é a plena convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Então, os fatos estão afirmados no verso 19, 20 e 21. Olha o que nós temos. Nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos,
O primeiro que temos, o sangue de Jesus. Um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E temos grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que fatos maravilhosos. O que nos impede, como já citamos, o capítulo 4, verso 16, de nos achegar ao trono da graça, se os fatos estão aí tão convidativos? Irmãos, de novo, principalmente irmãos mais jovens, é um segredo do avanço espiritual quando nós aprendemos a compartilhar o nosso coração com o nosso Senhor Jesus no trono da graça. A palavra acheguemo-nos ou aproximemo-nos aparece em Hebreus em torno de 7 vezes. É uma das palavras importantes do livro. Capítulo 7, 25, que é considerado um dos versos chaves do livro, se não o verso chave do livro, diz assim: por isso mesmo ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam ou se aproximam de Deus. Porque ele vive sempre para interceder por eles. Não é um verso maravilhoso? Não é uma garantia maravilhosa? Ele pode nos salvar totalmente, se nós por ele nos chegamos a Deus. É o apelo do chegar em Hebreus. Acheguemo-nos confiadamente, os que chegam a Deus. E aqui, aproximemos ou acheguemos, é a mesma palavra na língua original. Acheguemo-nos com sincero coração. Então, amado irmão, é um segredo da nossa jornada com o Senhor aprendermos a compartilhar o nosso coração com Ele. Mais uma nota aqui que pode nos ajudar muito. Preste atenção. O Senhor Jesus nunca nos recomenda que nós mesmos lidemos com os vermes do nosso coração. Compreende o que isso significa? Ele nunca nos pede isso. Porque Ele sabe que esses vermes são mais fortes do que nós. Sabe o que Ele pede? Se você tem um jardim bonito numa casa, lá tem as pedras. E sobre todas elas há vermes. Porque eles detestam a luz e amam as trevas. A umidade, o subterrâneo, lá estão eles. Então o que o Senhor pede que nós façamos? Não que exterminemos os vermes, mas que simplesmente levantemos a pedra e deixemos que a luz entre. Quando a luz entra, ela se encarrega de exterminar os vermes. Esse é o segredo. Do contrário, nós vamos cair em introspecção e numa luta inútil. Parece que quanto mais confessamos os mesmos pecados, mais caímos neles. Mas qual é o segredo na jornada com o Senhor? Em Ti, ó Deus, está o manancial da vida, e na Tua luz nós vemos a luz. Isso é o Salmo 36, 9. Mas também há o Salmo 43, no mesmo sentido, uma oração maravilhosa, que diz: envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Salmo 43, de 3 em diante. Observe essa linguagem. Ela é a linguagem de Hebreus 10, 22 a 25, particularmente o verso 22. É uma oração por luz enviada da parte do Senhor para lidar com os vermes que nós não conseguimos. Então, meu irmão, particularmente jovem cristão, que segredo esse? Saber que o Senhor Jesus te conhece e não há nada no teu coração que Ele não conheça. Pelo contrário, há coisas no seu coração que nem você conhece, mas que Ele já conhece. Então o segredo espiritual é aprender a nos achegar ao trono da graça e compartilhar com Ele, na medida que a luz dele vai expondo o nosso coração, porque Ele expõe dessa maneira. É um Senhor que nunca expõe para vergonha, menos ainda, nunca expõe para juízo. Ele sempre expõe de modo curador. Esse é o nosso Senhor. Então, quais são as chaves para viver no Santíssimo? Na linguagem dos 14 apelos, estamos aqui no grupo de 4. Como podemos progredir na consagração? Então vamos para as chaves. Por favor, guarde-as aí. São chaves. A primeira,
aproximemo-nos. Chamamos aqui esse apelo de vida no Santíssimo. Quais são as chaves para viver no Santíssimo? Número 1, aproximemo-nos com sincero coração. Não fique driblando a Deus e nem driblando a si mesmo de Deus. Nós deveríamos aprender, quando for o caso, no acidente de percurso, pecados, nós deveríamos aprender a correr com os nossos pecados para Cristo. Nós corremos de Cristo com os nossos pecados. Compreende, irmão? Então, aproximemo-nos com sincero coração. É isso que ele requer de nós. Tu te agradas da verdade no íntimo. Que lindo. Davi escreveu aquele salmo, um dos masquilim de Davi. O salmo de confissão, que, como dizia Calvino, toca as cordas mais profundas do nosso coração. Então, primeira chave, aproximemo-nos com sincero coração, sem máscara, sem hipocrisia. Segundo, plena certeza de fé. Vê quanto isso é importante, irmãos? Porque ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então essa é outra chave. Nós sabemos de quem nós estamos nos aproximando. Havia um livrozinho, quando eu ainda era bem jovem, eu acho que ainda existe. É uma linguagem tão simples, mas tão bonita, que você devia ler. E ele apresenta visões de Deus. E são muito interessantes. Primeiro ele põe o policial onipresente para o cristão. Então parece que ele é aquele Deus que está à espreita, como Jó ouviu naquele período de sofrimento dele, até que ele viu o Senhor face a face, né? No final do livro. Mas Jó também viu Deus como policial onipresente. Ele diz, se eu caminho aqui por algum canto, tu estás à espreita e me caças. Jó usa essa expressão, como um animal selvagem. Imagine uma concepção dessa de Deus, né? Em um outro momento, Jó vê Deus como um onipotente arbitrário. Então ele vai expondo nesse livrozinho as visões de Deus que moram no nosso coração naturalmente por causa do pecado. Nós projetamos essas imagens para Deus. Compreende, irmão? Mas o que a Bíblia diz sobre Deus? Por isso nós precisamos tanto da sua palavra. Ele não é um onipotente arbitrário e nem é um policial onipresente. Ele nos chama para nos aproximar do trono da graça com sincero coração e plena certeza de fé. Fé no quê? Particularmente aí, Hebreus 7:25, que ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se aproximam, se achegam a Deus. Porque ele vive para interceder por eles. Deixa eu falar uma coisa rápida sobre isso. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, figura de Jesus, no dia da expiação, Levítico 16, uma vez por ano, ele entrava com as 12 tribos no ombro e no peito. Lembra-se? 12 pedras no peito e 12 pedras no ombro. Havia 2 pedras de ônix, uma em cada ombreira, ligava a parte da frente com a parte de trás da paramenta do sumo sacerdote. E havia 6 tribos gravadas aqui e 6 tribos gravadas aqui, nas 2 pedras de ônix. E 12 pedras no peitoral. O que isso significa? O Senhor Jesus intercede ou suporta aqueles que ele redimiu. Por isso ele orou em João 17, não intercedo ou rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. Guarda-os em teu nome que me deste. Ele intercede por aqueles que ele redimiu. Ele ama a todos. E a sua morte é suficiente para resgatar a todos. Mas ela só é eficiente para aqueles que creram. E é por esses que ele intercede. Por isso ele diz, eu não sou um intercessor do mundo ou para o mundo. Eu sou o salvador do mundo.
mas sou o intercessor da igreja e para a igreja. Por isso, aproximemo-nos com sincero coração. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam, porque ele vive sempre para interceder por eles. Não é uma visão maravilhosa? Irmão, isso satisfaz teu coração? O fato de que o Senhor se inclina para cada um de nós como aquele que pode salvar-nos totalmente. Daquelas coisas que não apenas o entristecem e nos frustram, cansam, desanimam, inquietam, trazem medo, vergonha, algumas delas. Mas Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Então são chaves para vivermos no Santíssimo. Vida no Santíssimo é um requerimento para prosseguirmos na consagração. Se não vivemos no Santíssimo, como vamos avançar na consagração? Então aí estão as chaves. Aproximar-se com sincero coração, uma plena certeza de fé. Ele é o nosso intercessor que vive para interceder por nós. Ter os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. A ideia aqui é que as coisas que dizem respeito à nossa vida, caminhada, estilo de vida, precisam ser colocadas todas diante do Senhor. Isso é corpo lavado com água pura. Não está fazendo referência a coisas judaicas, em hipótese nenhuma. Está dizendo que tudo aquilo que diz respeito ao nosso estilo de vida e à nossa conduta externa afeta totalmente a nossa vida no Santíssimo. Por isso ele diz: lavado o corpo com água pura. Está se referindo à nossa conversação, nosso estilo de vida. Essa é a ideia. São chaves para vivermos no Santíssimo. Então esse é o segundo apelo nesse grupo de 4. Vida no Santíssimo. Vamos para o terceiro desse grupo. Tem então a ver com o progresso da consagração. 10:23 está o terceiro apelo. Guardemos firmes a confissão da esperança. Confissão, vamos chamar esse apelo de confissão da nossa esperança. Não confunda com o outro. Você lembra que o outro é confissão da fé, não é? No capítulo 4. Aqui é confissão da nossa esperança, já que ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Enquanto nós lemos lá no capítulo 4, verso 14, já passamos por esse apelo, né? Que diz: tendo a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Essa é uma confissão de fé, como já falamos. Agora aqui no capítulo 10 é uma confissão da esperança. Você lembra que Paulo em Coríntios 13 diz que permanecem 3: a fé, a esperança e o amor. Lembra-se? Que linda é aquela referência, amado irmão. Porque ele vai dizer: o maior destes, porém, é o amor. Sabe por quê? Porque fé e esperança são como braços afluentes de um rio. Quando o Senhor consumar o seu trabalho em nós, apenas esse que permanece para sempre permanecerá: amor. Porque a fé será consumada no amor. Quando nós estivermos diante do nosso Senhor, haveremos de vê-lo como Ele é. Não precisaremos de fé, porque já teremos entrado na plenitude da realidade espiritual. Então ali não tem mais o justo viverá da fé. Essa jornada terminou, compreende? Estamos face a face com a realidade. A fé mergulhou no amor. E a esperança? Mesma coisa. Pedro vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí escute o que mais ele diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Compreendeu a linguagem de Pedro? Pedro está dizendo: essa viva esperança também vai mergulhar no amor. Então, por que o amor é maior que a fé e maior que a esperança?
porque Ele é o rio final. A fé vai se consumar no amor a Ele, e a esperança vai se consumar na visão dEle e na relação com Ele. Então, confissão da nossa esperança. Amado irmão, quisera tivesse mais tempo para falar sobre isso. A perda do elemento confissão da nossa esperança provoca no cristão mundanismo. Nossas raízes, então, são afundadas no aqui e no agora. Porque não temos mais o que Pedro chamou de viva esperança. O que Paulo chamou em Romanos 8, aquela linda carta, ele diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ora, esperança que se vê não é esperança. Então, conservemos a confissão da esperança. E mais, amados irmãos, como nós já citamos sobre os mártires, cada um daqueles que entregou e tem entregue ainda nos dias atuais suas vidas pelo Senhor, mantém firmes a confissão da esperança sem vacilar. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quão poderosa é a viva esperança. Impede que nós tenhamos raízes de joio, mas sim tenhamos raízes de trigo. Então, esse é o terceiro elemento. Confissão da nossa esperança, dentro desse grupo que está ligado ao progresso da consagração. Me permito aqui mais uma referência última sobre essa confissão da nossa esperança. Paulo era um homem que tinha uma balança espiritual muito ajustada na sua vida. E muito bonita, irmão. Vou citar alguns versos que você conhece. Ele usa muitas vezes essa palavrinha simples, coisas. Só que muitas vezes ele a usa de modo muito especial. Essa simples palavra, coisas, ele usa muitas vezes. Agora, olha o que ele faz com essa palavra. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para, está implícito aí, as coisas que diante de mim estão. Olha o que mais ele fala. O homem natural cogita das coisas do homem, mas o homem espiritual das coisas de Deus. Olha o que mais ele diz. Pensai nas coisas lá do alto, e não, de novo implícito, nas coisas que são aqui da terra. De novo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que vaso precioso esse! Ele tinha uma balança tão ajustada na sua vida interior. E ela tinha 2 pratos. Ele colocava coisas de cá e colocava coisas de cá. E fazia a pesagem. Estou bem certo de que os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Irmãos, cada um de nós precisa de uma balança espiritual ajustada. Do contrário, não vamos prosseguir na consagração. Vamos ser mundanizados, porque não temos mais uma viva esperança. Nossa esperança estaria na terra e nas coisas da terra, nos interesses da terra, nos negócios da terra, nas metas da terra. Por isso o autor de Hebreus força isso de uma maneira tão bonita. Conservemos firme a confissão da esperança. Por que ele põe isso no singular? Porque ele está se referindo a essa esperança. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou haveremos de ser. Há uma tensão, chamemos assim, na vida cristã que tem que ser mantida. É uma tensão entre o já e o ainda não. E ela tem que ser mantida. Se nós ficamos só com a questão do já, então nós estaríamos completamente mundanizados. Se ficamos só na questão do ainda não, então deixaremos de viver a realidade do que nós já temos em Cristo. Então há uma tensão saudável que tem que ser mantida. Há muito no Senhor que é já, que nós possuímos e que é nosso.
E há muito no Senhor, que é ainda não. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados os filhos de Deus. Isso é já. E de fato nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro. Por isso conservemos firme a confissão da esperança. Como poderosa é essa viva esperança na nossa vida como cristãos. Então, aí está o terceiro elemento, o último desse grupo. Capítulo 10, verso 24. Aqui podemos seguir rápido porque nós já compartilhamos. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha onde esse apelo foi colocado. Foi colocado na série ou no grupo Progresso da Consagração. Irmão, de novo, quisera tivesse mais tempo para falar sobre isso. Ia alongar demais. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Progresso espiritual é algo que tem escopo coletivo. Progresso espiritual não é questão eu, meu Deus, minha Bíblia, o Espírito Santo na minha casa. Nós somos chamados como um corpo. Para entrarmos na plenitude da nossa vocação como corpo. Por isso o encargo do corpo, o interesse do corpo, a vida do corpo, o esforço pela maturidade no corpo. Paulo em Colossenses 1, versos 28 e 29, termina aí o capítulo, ele diz assim: para esse Cristo em vós, esperança da glória, esse nós anunciamos, advertindo todo homem. Para que isso? Ensinando todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que nós nos esforçamos, afadigando-nos o mais possível. Olha essa linguagem. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Para que esse desgaste? Para que esse esforço? Essas lágrimas, esse suor, essa peleja? Porque Paulo entendia o chamado para uma noiva coletiva. Então, aqui no verso 24 está ele. Consideremo-nos, e nós já explicamos para os irmãos que essa palavra só aparece 2 vezes na língua original. Uma se refere a Jesus: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote. Põe no seu telescópio, fixe nele e não se desvie, não se distraia. Mas também vai dizer: considerem uns aos outros. Até porque, irmãos, quanto mais nós o consideramos, quanto mais nós conhecemos a carga do coração dele, o que está no coração dele, nós descobrimos o que está lá, e é a igreja. Então vai dizer: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse é, então, um apelo à mutualidade. Vamos chamá-lo assim. Então estão aí 4 apelos. Primeiro, anseio por maturidade espiritual, chamamos assim. O segundo, vida no Santíssimo. O terceiro, confissão da esperança. E o quarto, mutualidade. Já estudamos muito sobre mutualidade hoje pela manhã. Então não vamos progredir na consagração sem esses elementos. Agora então, encerrando, mais 5 apelos. E vamos buscar passar bem objetivamente. O primeiro, Hebreus 12, 1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aqui está o apelo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Pecado, no contexto do livro de Hebreus, é usado de uma maneira muito especial, muito particular. Não é qualquer pecado, não. Pecado, na ênfase do livro de Hebreus, ele tem um nome. É incredulidade. É aquele citado lá no capítulo 3. Cuidado que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
Então o que é desembaraçar do pecado? É tratar com toda a esfera de incredulidade, naquilo que concerne aos fatos eternos, à pessoa do Senhor, à obra do Senhor, ao nosso chamamento, à nossa herança, né? Então desembaraçando-nos do pecado, que aqui então é incredulidade, mas também diz do peso. Muito interessante essa referência. Por favor, irmão, deixe o seu livro de Hebreus marcado aí. Abra, por favor, rapidamente em 1 Coríntios 9. Vamos entender o que é desembaraçar de peso. Desembaraçando-nos de todo peso. 1 Coríntios 9, 24. Olhe com atenção. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos correm, mas na verdade um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. É a mesma linguagem de Hebreus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo também está falando sobre essa corrida aqui. Então ele vai dizer: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E agora ele usa uma linguagem que é exatamente coerente com o que nós falamos sobre o livro de Hebreus. O perigo, temamos, lembra-se? De não avançar à maturidade, não obter a plenitude da herança. Então ele vai dizer: assim corro eu, não sem meta. Sua meta está em Filipenses 3. O alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu corro não sem meta, eu luto, mas não desferindo golpes no ar. E aqui está o que é desembaraçar de peso. Verso 27. Esmurro ou subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, escravidão. No caso de Paulo, ele está dizendo: eu não vivo minha jornada com o Senhor dominado pelos desejos do meu corpo. Pelo contrário, subjugo o meu corpo e o reduzo a ser um servo. Aqui, irmãos, um princípio espiritual, mais um, importante. E aqui podemos falar da alma e do corpo juntos. A alma, em primeiro lugar, e o corpo, atrelado, então, eles são os melhores servos, mas eles são os piores patrões. Nunca podemos avançar na consagração se nós somos servos da nossa alma ou servos do nosso corpo. Subjugo o meu corpo e o reduzo a ser um servo. É isso que ele está dizendo. A servidão, escravidão. Para que, tendo pregado eu a muitos, não seja eu mesmo um desqualificado. Linguagem forte, irmão. Que importante. Que o Senhor nos leve a assimilá-la. Será que temos sido governados pelas paixões e desejos de nossa alma? Que sejam lícitos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Todas me são lícitas e, finalmente, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A vida cristã não é maravilhosa, irmão? Não é mesmo uma maratona? Não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos do pecado, particularmente então incredulidade, e do peso, reduzindo desejos da alma e do corpo à servidão e não numa posição de controle sobre nossas vidas. Então, que apelo é esse? Como vamos denominá-lo aí? Disciplina. Sabe, irmão, deixa-me te indicar mais uma obra. Um servo do Senhor chamado Richard Foster. Ele escreveu algumas obras muito bonitas. Uma em particular se chama Celebração da Disciplina. Tem alguns elementos ali, quando ele fala sobre meditação, que para uns são estranhos. Ele fala sobre você colocar o corpo em algumas posições, e quem lê aquilo acha de início que ele está falando dessas coisas de meditação oriental. Então, leia o livro Sem Preconceitos, e você vai ser muito ajudado. Celebração da Disciplina. E ele vai dizer que essa disciplina, no ouvido de irmãos dos séculos passados, soava muito bem. A palavra disciplina nos ouvidos atuais soa muito mal, porque nós somos a geração da rebeldia. Mas sem disciplina, nós não podemos avançar na nossa consagração. Em todos os sentidos.
Disciplina de oração, disciplina de leitura da palavra, disciplina de meditação, disciplinas espirituais, jejum, oração, todas as disciplinas. Disciplinas congregacionais, adoração, a mesa do Senhor, a oração corporativa. Quanto nós tendemos a desprezar essas coisas, não é? Nunca substitua, irmão, nunca faça isso. A comunhão real pela comunhão virtual. Não fique na sua casa assistindo transmissão de mensagem pela internet e achar que você vai avançar no Senhor assim, porque não vai. Você precisa dos irmãos, precisa da convivência do corpo de Cristo. Aquilo que o Espírito Santo tem a fazer num ambiente de reunião não é transmitido pela internet. Esse senso espiritual, o ambiente espiritual, o impacto espiritual, a internet não transmite. É algo que o Espírito Santo está fazendo não por vias virtuais, mas por vias reais, da comunhão do corpo de Cristo. Então não caia nesse laço. Disciplina. Que o Senhor nos ajude com essa palavra, porque ela é fundamental para avançarmos na consagração. Vamos lembrar, quando nós dividimos os apelos, que o último grupo de 5 tem a ver com os desafios. Desafios da consagração. O primeiro desafio, disciplina. Irmão, você tem sido disciplinado. Deixe-me repetir a história que eu acho que você já ouviu algumas vezes. Certa vez um jovem ouviu Charles Spurgeon pregar. E viu os raios e os relâmpagos naquela pregação. E ele ficou impactado e foi esperar Spurgeon lá na porta. E quando Spurgeon chegou lá, ele disse: irmão Spurgeon, qual é o segredo do poder espiritual? Spurgeon podia responder muita coisa. Por exemplo, ele podia dizer consagração. Mas para aquele jovem, naquele momento, o que ele discerniu de responder foi suor, suor, suor. Dedique-se, aplique-se, leia a palavra, ore, busque o Senhor. Disciplina. Em outras palavras, foi o que ele disse. Não podemos avançar na consagração sem disciplina. O Senhor nos ensine. Segundo apelo desse grupo, ainda aí no 12:1, você viu que ele não diz só desembaracemo-nos, mas ele diz corramos. Logo em seguida, no mesmo verso. Então tem 2 apelos nesse verso. Desembaraçar, digamos, esse é o aspecto negativo, né, que aponta para a disciplina, e correr pelo lado positivo. Então, como chamaríamos esse corramos com perseverança? Vamos chamá-lo de perseverança. Esse é um apelo à perseverança. Apelo à disciplina, desembaraçando-nos, e apelo à perseverança, corramos. Para sermos bem objetivos nesse ponto, uma das palavras importantes do livro de Hebreus, palavra agora em si, é perseverança. Hebreus 6:12, para que não sejamos indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança, ou longanimidade, herdam as promessas. Hebreus 10, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aqui de novo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esse desafio da consagração, perseverança, é mais um desafio da consagração. Sabe o que Tiago fala sobre perseverança? No início da sua epístolazinha? A perseverança tem que ter ação completa na vida de um servo ou serva do Senhor. A perseverança tem que ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que linguagem, irmão! Olha os detalhes disso. Você tem perseverado na comunhão com os irmãos? Tem? Como nós somos delicados, né? Se uma reunião termina, e aquele irmão que você tem um certo apreço por ele, passou naquela reunião e não te cumprimentou, você vai perder as 4 próximas reuniões. Porque você vai ter que assimilar uma dor insuportável daquele irmão que não disse o boa noite para você naquela reunião, né? Nós somos como aquela plantinha chamada dormideira. Você encosta, ela se fecha, se tranca, né? Ou somos como uma rolha de champanhe.
Não sacode muito o irmão, não mexe muito com ele não, que a rolha estoura, você não encontra mais. Né? Perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que linda a linguagem de Tiago. Então, aí está mais um desafio. Queremos avançar na consagração? Esqueça se você não perseverar. Perseverar na oração, perseverar na comunhão, perseverar aos pés do Senhor, perseverar nas batalhas espirituais, perseverar com aqueles que te parecem duros. Deixa eu te contar mais uma historinha. Watchman era um jovem, amava o Senhor, seu coração queimava pelo Senhor. Então acho que ele passou talvez uma noite acordado e escreveu uma poesia para o Senhor. E levou para Margaret Barber, aquela irmã que o ajudou tanto, a missionária inglesa, muito mais madura que ele no Senhor. Margaret Barber pegou aquela poesia, olhou assim a poesia, rasgou e jogou no lixo. E disse ao Watchman Nee: não se escreve poesia em uma noite. Perseverança. Terceiro elemento, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, aí está, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável. A ideia é de modo a agradá-lo. Já falamos que agradar a Deus é a motivação por trás do livro de Hebreus. Já comentamos isso em outra reunião. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Como vamos chamar esse apelo? Responder à graça. Aqui nós precisamos de novo, amados irmãos, com a ajuda do Senhor, de muito equilíbrio. Porque ou nós pendemos para o assunto Deus é soberano, ou nós pendemos para o assunto o homem é responsável. E a Bíblia afirma as duas coisas ao mesmo tempo. Deus é absolutamente soberano. O homem é absolutamente responsável. Então o que diz Coríntios 15, por exemplo, 1 Coríntios 15, 10. A graça que me foi dada não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo vai dizer. Não pense que a graça soberana de Deus é um rolo compressor que vai fazendo esse trabalho avassalador sobre nossas vidas, porque não é assim. A graça soberana de Deus, ela cativará o nosso coração e pelejará por nós e levará-nos ao convencimento de muitas coisas, a, se formos necessários, esfregar nosso rosto numa parede, espiritualmente falando, para chegarmos à convicção que nós precisamos dizer sim, Senhor. Então, responder à graça. Em que contexto esse versículo é citado? No contexto do Esaú. E nós já falamos que no plano de estudo das 5 exortações, a primeira tem a ver com negligência e a última tem a ver com indiferença. Né? E entre elas tem incredulidade, apostasia e voltar a pecados voluntários. E por último, indiferença. E o capítulo da indiferença é o capítulo 12, que cita Esaú. Não haja entre vós nenhum impuro ou profano como foi Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. E se você consultar Gênesis 36, se não me engano, sabe o que Esaú disse? Quando Jacó fez aquela proposta sobre o direito de primogenitura? Escute as palavras de Esaú. De que me vale o direito de primogenitura, se eu aqui estou morrendo de fome? Compreendeu? E o autor de Hebreus chama isso de ser impuro ou profano. Profanum. Essa palavra significa considerar o santo como sendo comum. Isso foi Esaú. Indiferença. Tanto faz o direito de primogenitura. Eu estou morrendo de fome. Se você pode satisfazer o meu apetite, que se dane o direito de primogenitura. Compreendeu? Mas o que o autor de Hebreus está dizendo? Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus,
de modo agradável e com reverência. Então está aí, terceiro apelo, responder à graça. Quarto, já estamos no penúltimo, lindo apelo, capítulo 13, verso 13. Saiamos, plural de novo, saiamos. Esse saiamos é tão importante, irmão. Você sabe que tem pessoas escrevendo livro de tudo quanto é jeito sobre foge da Babilônia e sai dela, não é? Sai dela, povo meu. Você vai encontrar muito isso aí nas editoras. Mas sabe qual é o problema desses livros? É que você sai, mas não sabe para quê. E muito menos para quem. Irmão, sair da Babilônia não significa nada. Sabe qual é a pior, se é que podemos dizer assim, me permita a linguagem? Sabe qual é a pior denominação eclesiástica? É dos sem nome. É a pior delas. É a mais confusa, a mais dividida, a mais cheia de opiniáticos, né? Nós fomos chamados para sair a Ele, fora do arraial. Não basta saber o que não é. Muitos irmãos, sim, pela operação do Senhor neles, eles entram em conflito. E esse conflito é abençoado. E começam a ver um monte de coisas que não é. Mas até que eles comecem a ver o que é, eles estão sem rumo. Porque a jornada cristã não é negativa, é positiva. Então nós saímos a Ele, fora do arraial. E por causa disso nós temos capacidade de levar a sua vergonha. Então você pode ser chamado de herético, pode ser chamado de seita, pode ser chamado de grupo de doido. Muitos aqui já foram na sua história de jornada com o Senhor. Mas nós sabemos que nós saímos a Ele, fora do arraial. Estamos dispostos a levar o seu vitupério, o quanto for necessário. Mas saímos a Ele. Guarde isso, irmão. Muito importante. Não podemos avançar na consagração se não sairmos a Ele, sairmos para Ele. Esse é o desafio da consagração. Agora esse verso, irmão, é tão lindo, porque, rapidamente, olha um contexto aqui, que eu gostaria de te apresentar. Olha o verso 10. Nós citamos o 13, saiamos. Olha o 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Que versículo difícil, né? Porque a pergunta é, que altar é esse? Quem são os que ministram no tabernáculo? Aqui, isso aqui é claro. São os judeus, os do arraial judaico. O livro de Hebreus foi escrito com esse pano de fundo, você sabe, né? Os que ministram no tabernáculo, o arraial judaico. Agora, que altar que nós possuímos? Que não tem direito de comer esses que ainda estão na sombra, porque não viram a luz. Não viram Cristo, o tabernáculo. Parece, irmão, uma sugestão só. Não quero, em forma nenhuma, ser dogmático. Mas sabe como me soa esse versículo? Esse altar é a mesa do Senhor. Que é o reflexo direto, imediato, santo que nós temos da cruz do Calvário. A mesa do Senhor é a nossa comunhão das virtudes e efeitos da morte do Redentor na cruz. Fazei isto em memória de mim. A cruz é o altar primário, onde o Cordeiro foi oferecido. E nós celebramos isso toda semana, comendo do altar a mesa do Senhor. Então o autor usa uma linguagem tão linda aí, quando ele diz, possuímos um altar, onde não tem direito de comer os que ministram no santuário, porque estão nas sombras. Mas esse altar é nosso, nós o possuímos, porque o Redentor é o nosso Redentor. Então diz, saiamos a Ele, fora do arraial, levando seu vitupério. É um chamado a, como chamaríamos aqui? Pagar o preço. Se queremos avançar na consagração, aqui está mais um desafio. Pagar o preço. Não fique tentando explicar, pôr o preto no branco, como se diz aí, justificar aqui ou ali. Leve o seu vitupério, se você saiu a Ele. E o último, quinto apelo, e aqui terminamos. Capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, olha aí Jesus, a palavra simples, desacompanhada, né, enfatizando sua humanidade. Por meio de Jesus,
pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Para concluir, temos duas coisas para dizer nesse versículo e terminamos. Primeiro, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. Por que por meio de Jesus ofereçamos a Deus sempre? Não por meio das ofertas oferecidas no tabernáculo. Aquelas que eram sombras, aqueles sacrifícios tipológicos. Tudo aquilo foi cumprido nessa pessoa, Jesus. Então, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre. O quê? Aqui é chamado de sacrifício de louvor. E queria terminar com uma nota aqui, irmãos, sobre esse fato. Vamos chamar, então, esse desafio aqui de sacrifício de louvor. E vamos entendê-lo assim. Primeiro, é uma profunda lição espiritual na nossa relação com o Senhor. Nós aprendemos a adorar os caminhos de Deus. Isso é sacrifício de louvor. Irmãos, adorar a Deus é mais fácil que adorar os caminhos de Deus para conosco. Porque os seus caminhos, muitas vezes, são insondáveis e inescrutáveis. Mesmo que perguntemos por quê, na grande maioria das vezes, não temos resposta alguma. Porque o desejo de Deus não é nos dar respostas, mas é nos ensinar a adorar os caminhos que Ele tem usado para tratar conosco. Adorar os caminhos de Deus. Isso é sacrifício de louvor. Então, para concluir isso, e concluindo mesmo, eu queria rapidamente ler um clássico, um hino clássico da história da igreja, sem dúvida nenhuma, embora ele não seja tão antigo assim. E é muito conhecido dos irmãos, foi traduzido em português, na verdade não é uma tradução, por isso nós vamos fazer aqui o que vamos fazer. Eu busquei fazer uma tradução a mais literal possível desse cântico na língua original, foi composto em inglês, porque nós temos uma versão em português. E a versão se chama Se Paz a Mais Doce Me Deres Gozar. Muitos aqui já ouviram esse hino. É lindo, mas é uma versão. Então ele não reflete exatamente o que o autor pôs no papel na língua original. Acho que porque não combinaria com a métrica e essas coisas da música aí. Mas vamos ver o que o autor escreveu. O cântico original se chama It's Well With My Soul. Esse é o título original. Então, primeiro uma história sobre esse hino e veja o que é sacrifício de louvor. Este hino foi escrito por um homem de Chicago chamado Horatio Spafford. Ele era um advogado bem-sucedido até que o grande incêndio devastou Chicago. Para essa cidade, a catástrofe do fogo representou o mesmo que a queda das Torres Gêmeas para Nova York, embora não tenha sido provocada por terroristas. O escritório de advocacia de Spafford também sucumbiu às chamas. Nos 2 anos seguintes, outros investimentos de Spafford deram errado e a sua riqueza pessoal acabou. Spafford havia prometido à sua família uma viagem à Europa. Mandou então que a sua esposa e as suas 4 filhas viajassem, enquanto ele tentava salvar alguns dos seus investimentos. A sua esposa e 4 filhas foram à frente. No dia em que o navio delas zarpou de Nova York, o negócio que ele ia fechar não deu certo. Ele poderia ter viajado com elas, mas naquele momento ele não sabia disso. O navio em que viajava sua família foi abalroado por outro navio no Oceano Atlântico e afundou em 12 minutos. A senhora Spafford correu ao convés com as suas 2 filhas. Mas enquanto ela tinha 4 filhas, correu ao convés com 2 filhas. Com suas filhas. Mas, enquanto o navio afundava, as crianças foram arrancadas dos seus braços e se afogaram. Ela perdeu a consciência e acordou em um barco de salvamento. Foi uma das poucas pessoas que foram resgatadas das águas geladas. Quando o navio de socorro chegou à Europa, ela enviou ao seu marido um telegrama que descrevia a tragédia com 2 palavras muito expressivas. Ela escreveu:
salva sozinha. E enviou esse telegrama. Spafford foi imediatamente a Nova York, tomou o primeiro navio para encontrar a sua esposa, que já estava então na Europa. Certa noite, nessa viagem, o capitão dirigiu-se a ele e disse que eles estavam passando no local onde o navio naufragara. Em uma carta à sua irmã Rachel, ele escreveu os seus sentimentos assim: na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou, no meio do oceano. A água ali tem 3 milhas de profundidade. Mas quando eu penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas. As queridas ovelhinhas. E em breve também estaremos com elas. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor, sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto viver. Que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo. Então ele escreveu It's well with my soul assim: quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas, como ondas do mar, rolarem, qualquer que seja a minha porção, tu me fazes saber. Tudo está bem com minha alma. Embora Satanás possa golpear, embora provações possam vir, possa esta bendita segurança dominar, que Cristo considera o meu desamparado estado e já derramou o seu próprio sangue por minha alma. Meu pecado, ó, o fulgor desse glorioso pensamento, o meu pecado, não em parte, mas no todo, está cravado em sua cruz e não mais está sobre mim. Louve ao Senhor, ó minha alma. E Senhor, apresse o dia quando a fé será visão. Olha essa frase. Senhor, apresse o dia quando a fé será visão. As nuvens serão recolhidas como um pergaminho, a trombeta soará, o Senhor descerá. Uma canção na noite, oh minha alma. Que lindo. Então há mais um verso, que é dito aqui que ele foi adicionado algum tempo depois. E diz assim: para mim, estar com Cristo enquanto viver. Se o Jordão acima de mim se levantar, nenhuma angústia provarei. Pois na morte ou na vida, tu sussurrarás tua paz à minha alma. Que maravilha! Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Irmãos, isso é um desafio para a consagração. Não interpretar Deus pelas circunstâncias, mas interpretar as circunstâncias diante de Deus. Que o Senhor fale no nosso coração. Vamos orar, concluímos. Senhor, obrigado por tua misericórdia benevolente para conosco. Obrigado por tua paciência. Obrigado por tua compaixão. E até mesmo por tua paixão pelas nossas almas. Ó Senhor, tu és um conquistador sublime. Obrigado porque o Senhor batalha as batalhas para nos conquistar. Queremos, Senhor, te amar de todo o nosso coração. Nos ajuda nisso. Pedimos ao Senhor que tudo que o Senhor pôde depositar nos nossos corações nessa noite não se perca. Não seja um assunto de encontro, de conferência,
Mantém, Senhor, o impacto de Tua presença e palavra no nosso coração. Guia-nos, envia Tua luz, Tua verdade. Nos leve ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos, porque é bendito quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade. Consagramos tudo isso a Ti. Opera em nós, por Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.